Bom dia a todos. É um prazer imenso tê-los aqui e num dia muito importante para a história do Curitiba, onde nós estamos apresentando o Celso Roth e a sua equipe, o Anderson Barros, o novo diretor de futebol. E o Celso é um sonho antigo dessa diretoria, né? É um profissional respeitadíssimo no Brasil todo, vencedor, né? Grande vencedor na sua vida profissional. E já desde outubro, eu tinha uma grande intenção de trazer o Celso, junto com o Paulo e a minha diretoria, por razões que o futebol às vezes proporciona, não foi possível. Mas eu acho que a vinda dele agora, até num certo aspecto, foi muito mais importante, porque estamos iniciando uma nova jornada, com grandes competições, Copa do Brasil, o início do Brasileiro, depois temos uma pausa aí para a seleção, onde vamos ter aí uma mini pré-temporada, onde que o Celso vai trabalhar muito mais a equipe. E eu tenho certeza que a grandeza do Curitiba não poderia trazer uma pessoa tão importante, uma pessoa com uma visão tão clara a respeito do futebol e o comprometimento do trabalho que ele tem. Então, eu queria, nesse momento, em nome da diretoria do Curitiba, da minha vice-presidência, do Paulo, desejar muito sucesso ao Celso, né, ao Anderson, ao professor Paulo Paixão e também ao Beto, que incorporam o grupo de trabalho do Curitiba a partir de ontem já iniciado e hoje apresentando a vocês a imprensa. Mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Celso, fica à vontade. Tá bom, presidente, bom dia, obrigado pelas palavras. A satisfação é nossa de estar aqui, né? O presidente já fez um breve histórico e um histórico absolutamente correto dos acontecimentos. E a satisfação é nossa estar aqui trabalhando no Curitiba, nesse momento, um clube dessa grandeza, num momento tão importante, né? Vamos de novo iniciar um campeonato brasileiro, temos aí toda a consciência disso, toda a consciência das dificuldades, e eu estou falando técnicas, né, que o clube tem, mas também tem as suas qualidades. Então, com o passar do tempo, a gente vai tentando fazer as coisas da nossa maneira, com a nossa metodologia, juntamente com a metodologia da direção, obviamente. E para quê? O Curitiba e a sua torcida têm o retorno que sempre deseja e quer, né? E exige. Então, nós sabemos que nós estamos assim defasados em termos de condição técnica, de resposta ao torcedor, e vamos trabalhar, que é o nosso ponto, que é o nosso objetivo, que é a nossa ideologia, trabalhar e trabalhar. Sem trabalho ninguém consegue nada, milagre vem de vez em quando, né? Mas quando a gente trabalha. Então, essa é a nossa expectativa, é isso que nós queremos e é isso que nós temos aí para colocar para vocês nesse momento. Quero que o presidente saiba que é realmente um prazer muito grande e a expectativa que eu tenho, que as coisas funcionem como o presidente deseja, é muito alta, né? Vamos trabalhar para que isso aconteça, viu, presidente? Então, publicamente eu estou dizendo isso para que a gente possa realmente seguir e trilhar aquilo que nós todos queremos nesse momento. Colegas, abrimos então para as perguntas, lembrando da limitação de uma pergunta por repórter, uma intervenção por repórter. Peço apenas que façam uma apresentação até para o conhecimento dos nossos novos integrantes. Bem, Celso, sou Osmar Antônio, Rádio Banda B. Tudo bom. Você não vai ter muito tempo, aí já tem uma Copa do Brasil, né? Mas cada treinador tem o seu estilo de trabalho, enfim, a maneira como gosta que o time joga. Isso, você precisa de quanto tempo para o time do Curitiba começar a ter a tua cara? Quantificar tempo é complicado, né? Mas eu entendi a tua pergunta. Nós temos aí 9 dias, 10 dias, né, para poder fazer alguma coisa. É muito pouco tempo. Isso, nada, para futebol não é nada, né? Então, o que nós fizemos? E esse é o grande segredo do treinador, né? Nós temos que identificar as qualidades que nós temos, né? E, obviamente, botar em prática.
fazer as escolhas corretas para esse momento limitado que nós temos. Então, esse primeiro momento é isso que nós vamos fazer. Identificar o que nós temos, até porque contratações nós estamos conversando, mas são difíceis, nós temos que ter noção disso. Nós temos um grupo já encaminhado, né? E desse grupo nós vamos fazer o quê? Identificar justamente as qualidades que nós temos e colocar em campo contra o CN, e esperamos que a gente faça as escolhas melhores. Quantificar tempo para ter a metodologia em andamento é difícil, né? Mas respondendo a tua colocação, teoricamente, 6 meses, 7 meses, nós não temos esse tempo. Então nós temos aí 9 dias, e é isso que nós temos que fazer. Celso, Irapitã, Rádio 98 Tribuna. Você, pelo teu histórico, sempre esteve em times de ponta, o que demonstra uma escolha de trabalho. Qual foi o projeto apresentado pelo Coritiba? E daí, aproveitando como uma intervenção só, saber do Anderson Barros o que ele pensa de mercado brasileiro hoje, falando em Campeonato Brasileiro. O Coritiba é tão grande quanto todos os clubes que eu trabalhei, mas essencialmente a diferença é o presidente, a pessoa do presidente. Foi essa referência que eu fiz e estou refazendo. Foi a persistência do presidente do Coritiba e a demonstração das suas ideias. Porque nós temos no futebol brasileiro, nós temos que ter no futebol brasileiro essa distinção. São pessoas que estão trabalhando, pessoas que são torcedores do clube e pessoas que têm o ideal. E quando a gente vê essa força interna, se a gente puder, e é o que eu estou dizendo, a gente vai colaborar com isso. Então, essencialmente, o diferencial né, que fez com que a gente fizesse essa opção são as ideias do presidente e a pessoa do presidente. O Coritiba é tão grande quanto os clubes que eu trabalhei até agora. Anderson. Bom dia. Quanto à questão do mercado, nós podemos entender que hoje, em razão das novas leis, o mercado é muito delicado, muito competitivo. As questões financeiras e administrativas dos clubes dificultam cada vez mais as negociações e a busca por atletas. Mas nós não podemos nos esconder através dessas máximas. Assim como o Celso colocou aqui em relação à questão do tempo do trabalho, nós precisamos trabalhar e trabalhar muito. Há alternativas no mercado, há condições no mercado e a gente vai fazer, até para que a gente possa tornar essa equipe ainda mais competitiva. Luiz Sabadim, Rádio CBN, também conhecido como Birubiru, já cumprimentei um amigo ali em cima, desejo-lhe boa sorte mesmo, obrigado. Porque o Curitiba é muito grande, tem que ter um técnico à altura. Eu sou seu fã, posso dizer de cadeira. Muito obrigado. Agora, Celso, você se referiu a jogadores jovens e muita gente chega a perguntar, acho que uma pergunta que cabe. Quanto tempo cada atleta jovem precisa para se destacar? Porque ele chega hoje, talvez a primeira partida, se assusta com a torcida, com o elenco profissional. Pela sua capacidade, pelo seu tempo, sua vivência na bola, quanto tempo cada atleta que sai da base precisa para se adaptar ao esquema profissional? Isso é uma coisa, fica muito fácil dizer assim, é individual, né? Fica muito genérico. O importante é que nós temos que saber o seguinte, para que o menino que venha da base, né? E aliás, a base do Coritiba tem um histórico muito bom, né? Não só histórico, mas atualmente também tem revelado jogadores, ou chega em quase todas as competições, tem um certo destaque. Para que nós possamos dar sequência na carreira e no trabalho de um jovem, nós precisamos estar, nós, do profissional, equilibrados. Esse tipo de caminho ele não pode ser invertido. Nós não podemos colocar meninos ou a responsabilidade sobre os meninos, toda a responsabilidade que um time profissional tem. Então nós temos que ter muito cuidado e esse cuidado é essencial, né? E eu posso me referir a isso com toda a tranquilidade. Quando um time está equilibrado, ou seja, conseguindo os seus resultados, conseguindo os seus títulos, vem de uma sequência, já tem uma base, aí sim, colocar o menino para jogar é realmente o momento correto, a atitude correta e tem que se dar tempo para ele jogar porque o time em si vai ajudá-lo. O contrário não é verdadeiro, né? Com raras exceções.
Pode acontecer? Pode acontecer, mas normalmente não é verdadeiro. Então, esse é o momento correto. Agora, quanto tempo essa transição, obviamente que vai depender exatamente disso que eu disse. Nós precisamos ter, o treinador da equipe principal tem que ter a noção que o menino tem o potencial técnico e tem que deixá-lo jogar, mas juntamente com a base feita. Isso é fundamental. Se nós não tivermos isso, é só perda de tempo e aí até pode acontecer o contrário. A queima de um atleta, né, aonde vai bloquear a carreira, aí o atleta sai, vai ter que jogar em outro lugar para pegar experiência, volta depois, pode se machucar. Então, isso tudo é uma sequência de coisas. Por quê? Aconteceram porque não se teve a paciência e a escolha do momento correto de lançar um jovem desse. Celso, bom dia. Janaína, do Globo Esporte, Paraná. Como que foi o primeiro contato com os jogadores? O que deu para passar para eles nesse primeiro momento? Esse grupo que você vai poder contar para a Copa do Brasil. Bom, nós tivemos uma conversa ontem e eu não sei se saiu alguma coisa na imprensa do que nós conversamos, do que nós colocamos aos jogadores. Mas o primeiro contato foi muito bom. Tem alguns jogadores, obviamente, que eu conheço. O Alex trabalhou comigo, né? O Leandro Almeida trabalhou comigo. Então, são pessoas que a gente já tem um pouquinho mais de intimidade. Os demais jogaram, né, contra mim, né? A gente tem uma noção, conhece os jogadores, conhece o potencial. E os meninos da base são os meninos da base, né? Sempre com aquela retração normal de a apresentação de um treinador novo, né? Então foi muito bom. Nós conversamos, colocamos o nosso ponto de vista, né? O que nós esperamos, o que nós queremos e a realidade do clube. A realidade do clube é obviamente conhecida publicamente, no sentido técnico sempre, né? O Curitiba está devendo para o seu torcedor. Não pode. O Curitiba, com a sua história e tradição, não pode ficar fora de uma decisão do Campeonato Paranaense. E a nossa expectativa é reverter isso o mais rápido possível, tendo esse tempo pequeno que foi citado anteriormente, né? Então, foi isso que eu coloquei para eles. Nós temos que sonhar e sonhar alto, porque nós todos, quando temos, e na nossa família principalmente, nós sonhamos, né? Tu sonhaste em ser uma repórter da TV Globo, não é isso? Sonhaste ou não? E agora é realidade, né? Então nós também temos que sonhar com as coisas importantes, o que nós queremos, né? O sonho é o primeiro passo. Agora o grande problema é fazer e tornar isso realidade. Para isso nós precisamos de sacrifício, garanto que tu fizeste, né? Tu e todos que estão aqui, né? Muito sacrifício e muito trabalho. Então, é isso que nós colocamos aos jogadores e eu tive uma receptividade muito grande por parte deles. Agora nós estamos colocando na prática o que nós começamos a conversar. Bom dia, Caco Mazante, da Rádio Transamérica, né? Tudo Seja bom? Bem-vindo, o Celso e o Anderson. Bom dia ao presidente, ao Paulo. Com relação ao Curitiba, a gente não questiona a grandeza do clube, mas sabe das limitações que tem hoje para contratar, para trazer jogadores. Você teve alguma conversa com o presidente ou com o Paulo no sentido de reforços? Já faz parte da tua negociação isso ou você vai trabalhar com o que tem? Tudo faz parte e também a gente tem a obrigação de trabalhar com o que tem, né? A partir do momento que a gente assume um compromisso com a direção de um clube, nós assumimos também todo o passivo do clube, né? Juntos. Então, nós temos esse compromisso. Obviamente que eu sei, o Anderson já colocou isso, o futebol brasileiro, por essas razões todas e conhecidas de vocês, tem problemas, né? E o treinador trabalha, essencialmente, isso é uma qualidade que o treinador tem que ter, trabalha essencialmente com o grupo que tem e com a qualidade do grupo que tem. Certamente nós procuraremos algumas contratações pontuais dentro da nossa condição. O mercado está difícil, como sempre teve, né? Mas eu acho que o futebol brasileiro tem alternativas sim. Nós estamos vendo alguns clubes que estão disputando a Libertadores, que fizeram contratações aqui, ali e acolá, né? Não contratações de considerado por vocês, opinião pública de primeiro nível, mas sim contratações aonde é possível de acordo com a condição financeira e estão aí disputando uma Libertadores, né? Ou campeonatos estaduais. Então o Curitiba não foge à regra não. Eu acho que nós temos que ter nesse momento criatividade, pesquisa, muita pesquisa, trabalho científico, procura aqui e acolá,
mas também criatividade, que é o que nós esperamos que o Anderson tenha, por isso que o Anderson está aqui, por isso que nós fomos contratados. Né? O presidente passou isso para nós, a direção do clube passou isso para nós, e essa é a nossa função. Celso Flávio, da TV Educativa. Aqui. Oi, Flávio. Tudo bom? Bom dia e boa sorte nesse seu trabalho com o Coritiba. Muito obrigado. É tão difícil, imagino que deve ser difícil você chegou ontem, avaliar e fazer uma projeção do que vai ser o teu ano. Mas em 2012 você teve um trabalho com o Cruzeiro, que você também teve dificuldades na montagem do elenco, e queria que você fizesse um paralelo disso, se a situação é parecida e se primeiro o objetivo é não cair para a segunda divisão e a partir disso buscar coisas maiores. Mas que o primeiro objetivo seja não cair depois para buscar algo maior. Fazendo o paralelo Cruzeiro e Coritiba, o Cruzeiro também, quando nós chegamos no Cruzeiro, nós chegamos 3 dias antes do Campeonato Brasileiro de 2012, se eu não me engano. Tá? Também o Cruzeiro veio de uma situação de desequilíbrio completo, né? Acostumado a disputar títulos, aí teve a mudança de direção, e quando nós chegamos no Cruzeiro, o Cruzeiro tinha disputado, vocês lembrarão disso, já que tu está falando de Cruzeiro, não tem que falar de Cruzeiro aqui, né? Mas o Cruzeiro tinha feito a última partida do Campeonato Brasileiro de 2011, tendo que ganhar o Clássico e acabou ganhando de 5-0. Né? Essas coisas que acontecem uma vez a cada sei lá eu quantos anos. Então o objetivo do Cruzeiro era justamente esse. Era fazer um campeonato regular para que no próximo ano conseguisse alguma coisa maior. E acabou conseguindo e o planejamento deu certo. Bom, quanto ao Coritiba, o Coritiba também, né, vem de uma situação não de mudança de direção, mas de um desequilíbrio técnico. E a nossa função aqui é justamente essa. É equilibrar o time para que nós possamos fazer um campeonato sem sustos. Né? Sem sustos. Mas o Coritiba não pode se acomodar a isso. Eu não viria para o Coritiba para me acomodar a esse tipo de situação, a esse tipo de coisa. Nós sabemos dos nossos desequilíbrios, das nossas carências técnicas, sabemos disso. E temos consciência real aqui, ó, a direção. Nós sabemos que enfrentaremos dificuldades no Campeonato Brasileiro. Sabemos disso, mas nós não podemos deixar de sonhar. Nós queremos coisas de acordo com a história do Coritiba, de acordo com aquilo que os profissionais que estão no grupo do Coritiba, seja a direção, seja jogadores que efetivamente irão para dentro do campo e decidirão as coisas, nós temos que pensar diferente, alto. Né? Então, nós temos que sair dessa situação agora, que é desagradável, que não é legal, que não é a situação que o torcedor quer, e nem nós, para uma situação bem melhor. Se nós pudermos fazer um campeonato acima da média, é isso que nós vamos fazer. Se nós pudermos chegarmos ao título, é isso que nós vamos querer. E é por isso que nós vamos lutar. Bom dia, Celso. Fernando Freire, do site Globo Esporte. O Coritiba acabou passando por alguns problemas nos últimos anos, com o presidente acabando fazendo algumas críticas ao grupo, o grupo fazendo uma carta em resposta ao presidente. Esse clima extra-campo vai ser um dos teus desafios aqui no Coritiba? Eu acho que não, acho que o presidente, eu tenho dito isso, e disseram em lugares que eu passei, vou repetir aqui, que o presidente pode tudo, né? Não vamos esquecer que nós estamos num regime presidencialista, o presidente pode tudo. O presidente pode simplesmente terminar a entrevista aqui e nos tirar daqui agora, porque ele é o presidente. É o presidente do clube. É ele que tem a responsabilidade de levar esse clube, né? É ele que assina as coisas. Então o presidente pode tudo. Eu acho que eu te respondi, né? O presidente podendo tudo, o presidente pode dizer o que ele achar importante na hora que tem que dizer e de quem for, porque nós todos somos funcionários do clube. Celso, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, Luiz Cláudio, da Rádio Evangelizar. Obrigado. Eu gostaria de saber se você já fez alguma análise com relação a Alex, sendo que ele já até falou que no final do ano ele encerra a sua carreira. Que tipo de parâmetro você pode fazer da sua equipe com o Alex? Acho que o Alex é um jogador importantíssimo, é uma referência técnica, é uma das referências técnicas que nós temos. É um jogador altamente qualificado, não só tecnicamente, mas mentalmente também. É sábio, é um jogador que a gente aprendeu a gostar em 2001, imagina, foi meu capitão no Palmeiras. É um jogador, como poucos, tem leitura do jogo, dentro do jogo, que é difícil, e isso é muito importante para nós. Se o Alex diz que vai parar o final do ano, isso é problema do Alex.
E enquanto ele não parar, ele vai ter que corresponder tanto quanto qualquer outro jogador. Olá, Celso. Fernanda aqui da OTV. Oi. Como você mesmo colocou, você está chegando agora no Coritiba, mas tem um tempo curto até o primeiro jogo para fazer a preparação. É claro que ainda não deu tempo para fazer uma análise muito grande, mas pelo que você viu até agora e acompanha pelos jogos aí, qual é o teu foco nesses dias iniciais aí? O que dá para mudar em 9 dias para esse primeiro jogo? Em termos de posições, obviamente que eu não te direi, né? Mas em termos de primeiro jogo contra o Ceni na Copa do Brasil, nós temos que buscar agora, nesse momento, ver quais são os jogadores que estão dentro daquilo que vem jogando o time do Coritiba e mostrar para eles a maneira que eu quero jogar. Essa é a prioridade nesse momento. Celso, Henrique Gille do SBT aqui. Opa. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, Celso, pelo que a gente conhece do teu gênio, dá para dizer, e por tudo que aconteceu entre o presidente e os jogadores, dá para dizer que quem não quiser pode pegar a mala e ir embora. Eu não sei o que tu conhece do meu gênio, né? Mas todo caso... Pelo que já foi passado. Eu estou só te colocando uma saia justa. Eu não sei o que é que tu conhece do meu gênio. Porque, com todo o respeito, eu tenho... Poxa, né? Tenho que te respeitar e acho que tu também me respeita no mesmo nível. Foi uma brincadeira. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, vou tentar colocar de novo, né? Eu acho que nós estamos... O presidente pode fazer e dizer o que ele quiser, né? E acho que isso está claro, né? Acho que tu mesmo colocasse aí essa situação, tá? Tá muito claro isso. O Coritiba, ou qualquer clube, ou qualquer profissão não tem tempo para passar o tempo. Nós estamos num regime capitalista, não é isso? O que o regime capitalista quer em todos os setores da vida humana? Produção. Quem não produz está fora. Né? Eu estou falando alguma besteira aqui. Tem que produzir. Os clubes têm uma particularidade, né? Porque os clubes, depois da mudança do passe dos jogadores, né? Direitos federativos, direitos econômicos, o clube tinha toda uma situação anterior e agora se modificou um pouquinho, estão passando dificuldades, porque se fizer contrato de 1 ano, por exemplo, indo diretamente ao encontro da produtividade de 1 ano com o jogador se apresenta aqui, fica na vitrine e muda de clube no dia seguinte que terminar, até antes que terminar o contrato. Então os clubes se obrigam a fazer contratos médios e longos, né? Isso é uma dificuldade. Aí a produtividade fica um pouquinho prejudicada. Mas dentro daquilo que a gente pode cobrar e fazer com que os jogadores rendam o máximo possível, pode ter certeza que nós iremos fazer. E falando com relação a número de jogadores, né? Se sabe que hoje todos, até em função do que você acabou de falar, os contratos são longos com a maioria, ou médios com a maioria dos jogadores. Você tem um número de jogadores que gostaria de trabalhar? Existe esse mínimo, pelo menos? Máximo ou de 30. Máximo? Máximo de 30, mínimo de 25 jogadores. Celso, o tempo de contrato, né? Qual é o acerto com o Coritiba? Até dezembro. Até dezembro. E qual foi a sua rotina durante esse 1 ano e 4 meses afastado do futebol? Eu acho, a minha rotina é difícil de dizer, mas em todo caso vou tentar ser sucinto. Eu acho que nós treinadores, nós temos principalmente os treinadores que já têm uma experiência, nós temos que ter um ponto, né? Um ponto de parada para se refazer. Vocês vão concordar comigo? A partir do momento que eu acertei com o presidente estar no Coritiba, nós estamos falando de Coritiba 18 horas por dia, né? Então é uma pressão muito grande, porque é pressão e é da função, e eu estou falando especificamente da minha, de decidir quem vai jogar, decidir quem vai treinar, decidir quem vai ficar, né? Decidir o que eu vou dizer para vocês, decidir como eu estarei aqui com vocês, né? Vocês estão gostando, porque eu estou falando num tom de voz bom, gostoso, né? Eu normalmente não sou assim, né? Tu que conhece o meu gênio, né? Entendeu? Então, eu normalmente não sou assim, mas a gente tem que tomar decisões toda hora. Então, a gente também tem que tomar a decisão de dar um tempo, né? Porque estar envolvido, estar no futebol, a gente se envolve essas horas todas e não consegue enxergar. Então, o que a gente fez nesse ano e tanto que a gente parou foi isso. Foi ver, olhar, sorrir,
Só aquilo já aconteceu, vai acontecer de novo, e as coisas acontecem, se repetem, né? Tentar aumentar o universo, viajando e conversando com pessoas, né? Então isso é importante ver como está o futebol hoje, o nosso futebol. Nós temos uma coisa bem interessante, o futebol brasileiro, né? Todo mundo fala que o futebol europeu está maravilhoso, porque tecnicamente é magnífico olhar o jogo na televisão. A culpa é nossa, porque aquilo que nós tínhamos, eles copiaram, né? O que é que nós tínhamos? Qualidade técnica. Hoje nós vemos aí os times europeus dando 700 passes no jogo e nós, brasileiros, dando 300. Nós que somos e fomos, né, considerados o país país do futebol. Então, essas coisas a gente só vê parando um pouquinho, saindo um pouquinho da vitrine, né? Tem que parar um pouquinho, tem que sair, tem que analisar, tem que ver, tem que compreender as coisas, saber a razão por que as coisas acontecem. E enquanto a gente está envolvido, não. Então a minha rotina foi essa, foi ver jogo, estar com a família, né? Cuidar dos meus negócios particulares, mas essencialmente nunca abandonar aquilo que me trouxe a tudo isso, né? Então é isso que nós fizemos e é isso que eu acho que a gente tem que aprender a fazer, porque nós estamos acostumados a essas luzes toda hora, né? Então a gente tem que saber controlar isso também, tem que sair fora em alguns momentos. Celso, como profissional do futebol, você acha que um dia teremos aqui no Brasil, porque você falou da Europa, um treinador iniciando um projeto, tendo a oportunidade de participar de contratações com jogadores com característica que ele possa usar no sistema que ele gosta, e não perdendo 3, 4 partidas, já tendo a pressão, já sendo demitido, já vem outro e já pega o bonde andando, de repente você gosta de um lateral que tem a velocidade, mas no elenco não tem como contratar. Como profissional de futebol, você acredita que chegaremos nesse nível um dia, não? Poderemos chegar, desde que os treinadores não sejam tão individualistas, né? Qual é o nosso problema? O nosso problema é sermos individualistas ao extremo. Nós não temos e não convivemos juntos, né? Nós não temos um sindicato forte. A diferença nossa para a Europa é absolutamente essa. É legal. Porque nós somos seres humanos e eles errarão, mesmo que eles tenham uma história de 2000 anos na nossa frente, eles farão erros. E fazem erros e são individualistas e querem economicamente o que é bom para si, né? Mas a nossa diferença é legal. Na Europa tem um sindicato e tem uma lei que diz o seguinte: bom, tu contrata o treinador por 1 ano, né? Se tu contrata o treinador por 1 ano, tu não vai poder contratar outro treinador. Ou se tu contratares outro treinador, tu irá pagar o treinador até o final. Então a carga financeira é muito alta e deverá, porque se não pagar, sai do campeonato, sai da competição. Então essa é a diferença. O dia que nós tivermos, a lei tem, o dia que nós cumprirmos a lei e se fizer cumprir, eu acho que nós teremos aí o treinador iniciando um trabalho, e mesmo que tenha tropeço de 3, 4 jogos, por essa força econômica e por essa força legal, se mantendo no trabalho e aí conseguindo desenvolver o trabalho. Porque nós temos várias situações, né? E amostras que só se faz futebol com sequência, com erros principalmente, não com vitórias, né? Então só se faz futebol. Aliás, o trabalho, a vida é assim, né? E o futebol não é diferente. Então, infelizmente, nós ainda não temos essa perspectiva, essa noção. Quem sabe um dia nós chegaremos lá. Celso, sem polêmica agora. Não criamos polêmica nenhuma. Nem começamos. Eu conversando com alguns amigos gaúchos, gremistas e colorados, eles me contam que se o time está com problema, chama o Celso que ele resolve. É mais ou menos por aí? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Infelizmente, essa é a noção que se vende, né? Esse é o rótulo que se tem. Mas eu vou te dar um exemplo para essa situação de gremistas e colorados, tá? Principalmente colorados. Quando eu saí do Vasco em 2010, né? Obrigado, Anderson. 2010 eu estava no Vasco e saí do Vasco pagando a multa rescisória, porque a multa ela é dos dois lados, né? Eu paguei a multa rescisória, né, para o Vasco.
e fui para o Internacional. Eu disse, bom, agora eu cheguei num time que eu posso ser campeão da Libertadores. Então, infelizmente, é uma situação que foi criada por culpa minha também. Por quê? Eu passei um determinado tempo, eu não sei agora te dizer precisamente quantos anos, mas foram 4, 5, 6 anos não querendo trabalhar no campeonato regional, porque eu não via no campeonato regional o respaldo de alguém fazer o trabalho sério de preparação no campeonato regional para disputar e chegar no brasileiro forte. O que se faz normalmente é, bom, vamos iniciar o ano porque não se tem o retorno financeiro, né? E vamos iniciar o ano do jeito que dá, depois de janeiro, fevereiro, lá por março nós vamos se equilibrar e vamos ver, contrata aqui ou não contrata, pega o treinador assim ou assado, e quando começar, uma semana antes de começar o Campeonato Brasileiro, vamos contratar realmente quem vai fazer a coisa. Então eu também sou culpado disso. E tenho um percentual, né, grande de culpa nisso. Mas a grande situação é a seguinte, eu acho que o treinador tem a sua característica, tem a sua maneira de trabalhar, mas infelizmente eu não posso tirar toda essa situação de uma hora para outra. Por exemplo, aqui, esse é um exemplo, bom exemplo. Estou no Curitiba por quê? Porque o Curitiba precisa, né, se refazer tecnicamente. Então, a intenção é permanecer no Curitiba até dezembro e continuar um trabalho no Curitiba. Porque aí sim a sequência de trabalho mostra exatamente, para não cair em contradição, aquilo que eu estou dizendo. Então, infelizmente, essas são as situações que foram criadas e que eu trabalhei, né? E que fica esse tipo de situação. Os gremistas e os colorados, eles simplesmente fazem a avaliação, como todos os torcedores, não por serem gremistas e colorados, mas fazem a avaliação do fato, né? Então, e o fato é esse, eu não posso... Enquanto eu não tiver uma sequência de trabalho maior em qualquer outro clube, não dá para dizer que não seja assim. Oi, Celso. Thiago, da OTV. Oi, essa é a tua primeira, né? Essa é a minha primeira. Tomou coragem, hein? Não, pois é. Vamos lá. Valeu. Por muito tempo, você carregou um estigma de técnico retranqueiro. Você já deve ter respondido essa pergunta 1 zilhão de vezes. Certo. E... devido aos últimos resultados... Agora estou mais tranquilo, né? Porque tem treinadores aí que estão usando 3, 4 volantes e 3 zagueiros, então eu estou tranquilo. Já não sou mais retranqueiro, agora sou ofensivista. Pois é, então, exatamente. E nos últimos anos, o Curitiba, com a campanha do ano passado no Brasileiro e com a eliminação precoce no Paranaense, obviamente está um pouco impaciente. Mas... Com razão, né? Com razão, mas depois do título da Libertadores com o Inter... esse estigma um pouco que passou. Só que, óbvio, no primeiro jogo que você optar por colocar um volante e tirar um meia, a torcida vai pegar no seu pé. Como você tem lidado com esse estigma que te acompanha há muito tempo? E falar um pouco sobre esse problema de o futebol defensivo ser muitas vezes encarado como um futebol retranqueiro, ou melhor defesa geralmente é um futebol retranqueiro. Bom, eu vou te dar tem um livro que foi lançado no Brasil que eu acho interessante para vocês. Para quem quiser, né? Quem quiser melhorar. Ou quem quiser pegar um pouquinho mais de informação. Os números do jogo. Tá? Os números do jogo estão ali. É uma pesquisa científica, não é chutômetro. Né? De 20 anos de pesquisa sobre as 4 maiores ligas europeias. A Bundesliga, a italiana, a espanhola e a inglesa. Tá? Sabe o que diz esse livro? Depois de 20 anos de pesquisa, quem joga no ataque ganha menos título. 49 pontos, alguma coisa, dos times que jogam, que são ditos ofensivos, ganham menos do que os que são ditos defensivos. Tá? Então, essa é uma situação que a gente tem que parar para pensar. E sabe por que eu fui chamado de retranqueiro? Não é porque eu botei 2, 3 volantes, que agora estão botando até 4, né? Como eu disse anteriormente. É porque eu disse que o futebol e a organização de um time começa pela defesa. Por quê? Porque é mais fácil tu organizar a defesa. Ser jogador de ataque tem que ser técnico, tem que ser criativo, tem que ter vitória pessoal. Isso é quase que inato. Quase que inato. Defender, tu consegue ensinar. Atacar é mais difícil.
Ser criativo, ter vitória pessoal é mais difícil. É por isso que eu sou chamado de retranqueiro, né? E eu fui ovacionado. Eu estive nos Estados Unidos há uns dias atrás. Bacana o basquete. Defensa, 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 né? Os times, quem conhece, sabe do que eu estou falando. Então, eu fiquei encantado. Eu digo, eu estou no esporte errado. Eu tinha que estar no outro esporte. Mas tirando a brincadeira de lado, né? deixando a brincadeira de lado, eu acho que nós temos que ter uma noção muito importante sobre essas coisas, né? Rotular as pessoas é ruim, né? É muito ruim. E a minha concepção de futebol é o equilíbrio. Equilíbrio ofensivo, equilíbrio defensivo, né? Nós vemos aí quais são os 2 times expoentes hoje no futebol mundial. Barcelona e Bayern de Munique na frente do Barcelona, né? São equipes equilibradas, defende todo mundo, ataca todo mundo, claro que com organização, seja ela de um jeito ou de outro, numericamente falando, taticamente falando, mas é a participação efetiva, é isso que eu quero, é isso que eu vou tentar trabalhar no Coritiba o mais rápido possível. Celso, para finalizar, só aproveitando a oportunidade, a gente tem um pedido de Minas, Janaína aqui, do Globo Esporte. Tem a final do Campeonato Mineiro agora no domingo. Se você puder responder para a gente qual que é a importância que você considera desse clássico e qual que é o momento mais marcante desse clássico mineiro para você? Obviamente que o futebol mineiro, né, está num momento fantástico. As 2 equipes na Libertadores, né, uma delas campeã brasileira, a outra campeã da Libertadores. Então, o momento do futebol mineiro é fantástico. Isso faz com que a gente pense e sonhe, né? Porque se nós eu fui aqui, eu disse anteriormente que em 2011 o Cruzeiro estava jogando o último jogo para não cair e o Atlético Mineiro tinha escapado 2, 3 jogos antes. Se eu não me engano é isso, para vocês me ajudem aqui, tá? Antes de eu chegar lá. E vejam como se trabalhar, se a gente sonhar, claro que sonhar com prática, com trabalho, com investimento, né? Hoje, 2, 3 anos depois, o futebol mineiro está aí. Um campeão brasileiro, o outro campeão da Libertadores. Então, esse clássico tem uma importância muito grande para o futebol brasileiro, sim, para o futebol mineiro, óbvio, mas para o futebol brasileiro e para o futebol sul-americano e mundial, né? Então, é um clássico que já foi jogado agora no final de semana no Independência, que é onde o Atlético manda os seus jogos, e agora será no Mineirão. E a única marca negativa é isso, que eu acho. Se é que eu posso me manifestar nesse sentido. Torcida só de um time, torcida só de outro time. Eu acho que isso tira o brilho da competição, o brilho do jogo, né? E lá em Minas, infelizmente, as coisas têm que ser feitas assim, não quero nem entrar no mérito. E quanto à participação, eu trabalhei nos 2, né? Tanto no Atlético, peguei o Atlético em 2 momentos absolutamente desequilibrados, e o Cruzeiro também. Aliás, essa infelizmente é uma característica, né? Mas eu tenho sim a felicidade de ter trabalhado lá e guardo boas recordações. A cidade de Belo Horizonte sempre me acolheu muito bem e espero que seja um grande jogo agora domingo e que ganhe realmente a equipe que estiver melhor no momento, porque as 2 são muito boas equipes.